E esta noite nós vamos conversar aqui com o Dr. Vidor, que é ortopedista e traumatologista da Clínica CDTO aqui de Araucária, especializado em quadril e joelho. E o tema do nosso quadro Bem-Estar e Saúde de hoje são os traumas, que é a principal causa de afastamento do trabalho. Doutor Vidor, boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Os traumas hoje são muito comuns, né? Principalmente partidas de futebol final de semana, muitas pessoas prendem o dedo, por exemplo, na porta do carro, entre outras coisas, né, doutor? Com frequência acontece sempre alguma coisa nesse sentido, né? Sim, o trauma é uma das doenças que é endemia no Brasil, é muito frequente e faz parte do dia a dia das pessoas. A gente está aqui hoje para conversar um pouco sobre o trauma, porque existe uma banalização do trauma. A pessoa, por exemplo, pode ter prendido o dedo na porta do carro, está mexendo o dedo e está com a falange quebrada. Então, a melhor maneira é não deixar passar muito tempo e procurar o médico. Porque uma fratura pequena, sem desvio, sem deslocamento, pode ter um tipo de tratamento. A partir do momento que tu continua mexendo tua mão e trabalhando, pode deslocar, comprometer, por exemplo, a articulação e levar até um dedo duro, dependendo do grau de lesão que ela tem ali. Então, o interessante realmente é conversar com o médico, sempre buscar socorro médico. O que a gente vê é que o pessoal joga o futebol no final de semana, se machuca, prefere comer sua carne, tomar sua cerveja e procurar o médico vários dias depois, e às vezes a gente não tem o que fazer, né? Uhum. É melhor procurar na hora. É difícil o diagnóstico, o próprio paciente ter uma noção, né, do que é um trauma, do que é uma luxação, uma fratura, né? Com certeza é difícil, até para mim. Eu às vezes brinco com o paciente e ele diz assim, doutor, está quebrado? Eu digo, olha, minha visão de raio-x está estragada hoje, vamos fazer um raio-x para a gente ter certeza que realmente temos uma fratura. Então, o método de imagem que realmente diagnostica uma fratura, por menor que ela seja, uma luxação, é o exame de raio-x. Então, tem que ter um médico vendo isso aí. E hoje é uma das principais causas de afastamento do trabalho? Sim, o trauma é uma das principais causas de afastamento do trabalho. O trauma em si, o trânsito, a mortalidade por acidentes, para você ter uma ideia, a principal causa morte das pessoas entre 19 e 35 anos de idade é o acidente de trânsito. E para crianças entre 15 e 19 anos de idade, ela é a segunda principal causa de mortalidade. Agora, doutor, é muito comum, né, o paciente chegar no consultório e falar, olha, doutor, dei um mau jeito aqui, está me doendo aqui, eu acho que deve ser o nervo, alguma coisa assim. Estou com o nervo embolado, foi só uma luxação. Então, uma luxação é uma lesão grave. Ela precisa muitas vezes de anestesia para ser posta no lugar e lesa ligamento, a cápsula e estruturas que envolvem aquela articulação. O que o pessoal confunde é a luxação com uma contusão. A contusão é a batida. Uma comparação interessante que a gente faz é, por exemplo, nas lutas de MMA que acontecem hoje, a gente vê os boxeadores, o pessoal que briga, tomar aqueles socos no rosto e ficar com a cara inchada. Ele não quebrou, né? Se fizer um raio-x, a cara dele não está quebrada, mas aquilo é uma contusão, machucou entre a pele e o osso todos os tecidos que estão ali. Isso acontece na perna, no pé, no joelho, nos braços, no ombro. Então, a contusão, que é essa batida, ela tem um tempo de recuperação e precisa de medicamento, precisa de uso, por exemplo, de gelo, porque o gelo vai diminuir o inchaço, vai diminuir a dor e vai diminuir o sangramento naquela região. Ao passo, por exemplo, que se a gente pegar e botar calor, o calor vai fazer uma dilatação, vai ter um sangramento maior, vai inchar mais, a pessoa vai ter dor. Por isso que a gente vê nas partidas de futebol o pessoal pegar e colocar gelo em qualquer tipo de batida. Ninguém corre com balde de água. Né? É a luxação, né? Não. Não é a luxação? Não é a luxação. É uma contusão ou então um entorse. Para a gente saber se é uma luxação ou se é uma fratura, somente examinando e vendo se existe uma deformidade mesmo, perdeu o alinhamento do membro, ou uma fratura ou uma luxação, ou então no exame de raio-x que vai nos dar a certeza. Agora, achar que é uma luxação, uma batida, é uma coisa bastante frequente. Foi só uma luxação, saiu meu pulso do lugar, embolou um nervo. Isso não existe, o nervo não embola. Eu compararia o nervo a um fio de rede elétrica. Não tem como aquele fio de rede elétrica sair para um lugar, ir para lá ou voltar. Está passando num determinado local. Da mesma maneira que o nervo leva informações do nosso organismo, ele está passando entre músculos, perto de estruturas. Não tem como um nervo sair e voltar, ou ele dar um nó nele mesmo e embolar. Então, são coisas assim que só com avaliação médica, uma boa conversa, se necessário for no julgamento do profissional, um exame de imagem para confirmar a suspeita diagnóstica, pode dar um diagnóstico de certeza e indicar o melhor tratamento para essa pessoa. Doutor, e o que difere o trauma da fratura?
Tu pode ter um trauma, ter tomado uma batida, por exemplo, um acidente jogando bola, um carrinho, na perna. Ter dado uma batida, fazer essa contusão, que é o que eu comparei com o boxeador que bateu, machucou os tecidos, da fratura, onde temos essa contusão, temos essa batida, só que a energia foi tão grande que ela conseguiu romper a estrutura do osso. Aí a gente tem uma fratura. E dependendo do tipo de fratura, tem-se tratamento, ou como o pessoal conhece com tala, com gesso, ou cirurgia. Depende da gravidade e do tipo de fratura, que é estudado no exame de raio-x. Então, o melhor mesmo é procurar um especialista, não se diagnosticar. A gente fazer um autodiagnóstico de uma especialidade complexa como a ortopedia, existe uma chance de sair no prejuízo e negligenciar e demorar o tratamento. Eu já vi pacientes com fratura de coluna por acidente chegarem vários dias depois, fazer a consulta e aí a gente não tem mais o que fazer. Pode se tornar irreversível. Pode se tornar irreversível ou levar a sequelas, né? Certo. Por exemplo, uma fratura de coluna pode acontecer, a pessoa pode continuar andando. Uma senhora idosa pode cair sentada, fazer uma pequena fratura na coluna, não comprometer a mobilidade, ela pode continuar andando. Isso é bastante frequente quem tem osteoporose, tem uma certa idade, chega no consultório com uma dor há vários dias nas costas, caiu faz um mês. A gente faz o exame da raio-x, tem uma fratura ali. Então ela sofreu durante um mês. A gente poderia ter indicado um tratamento adequado, medicação adequada e ter privado ela de 30 dias de sofrimento. Ok. Com a saúde não se brinca, né, doutor? Não negligenciamos ela nunca. Nós conversamos aqui com o Dr. Vidor, que é ortopedista e traumatologista da clínica CDTO aqui de Araucária. Dr. Vidor, muito obrigado pela participação. Qualquer dúvida, as pessoas podem procurar a clínica CDTO. Estamos à disposição para atender o pessoal e ver trauma e a especialidade quadril e joelho. Bom, lembrando que a clínica CDTO está localizada na rua Julieta Vidal Osório, número 505, aqui em Araucária. O telefone é fácil, 3031-3531. Doutor Vidor, obrigado novamente pelas informações e nós vamos encerrando o Jornal Regional desta noite. Então, agradecendo a você pela audiência, desejando a todos uma boa noite. Nós voltamos amanhã sábado, trazendo os principais fatos do dia e as notícias que marcaram a semana aqui no Jornal Regional.